Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao EJA. E na aula de hoje de Ciências Humanas, nós vamos corrigir as atividades número 3. Vem comigo, vamos fazer a correção das questões? Olha só pessoal, vamos para a primeira questão, uma questão de história, que trata a respeito da colonização do nosso país. Então, vamos aqui fazer a leitura do comando da questão e ver o que ele está pedindo. Sobre a ocupação do território brasileiro, analise as proposições e marque a alternativa que apresente as corretas. Ou seja, vocês vão ler, deve ter lido, cada um desses itens, 1, 2, 3 e 4, visto qual dessas questões estão corretas e assinalar abaixo. Vamos ver a primeira? O Brasil passa a ser colonizado pelos portugueses a partir da regulação promovida pelo Tratado de Tordesilhas em 1494. Na verdade, pessoal, isso está errado. Por quê? Porque a colonização do Brasil vai se efetivar a partir de 1530, quando começa a ter a crise no mercado das especiarias, aqueles produtos orientais que os portugueses comercializavam com os europeus, e a partir desse momento é que os portugueses começam a efetivar a colonização do nosso país. Até porque, pessoal, no Tratado de Tordesilhas, os portugueses ainda não tinham chegado no Brasil. Então, o primeiro item está errado. Vamos ver o segundo item? A implantação das capitanias hereditárias pelos portugueses no Brasil possibilitou amplo avanço e povoamento pelo território ainda no século XVI. Está correto. As capitanias hereditárias foi uma forma que os portugueses encontraram para incentivar não somente o povoamento do território brasileiro, mas dar início à exploração desse mesmo território. E várias pessoas vieram para cá, outras nem tanto se interessaram, mas foi um primeiro momento de povoamento do nosso país. Vamos lembrar que apenas 2 capitanias deram certo, que foram as capitanias de Pernambuco e de São Vicente. Tá certo? Então a 2 está correta. Terceira. A exploração de novos territórios no Brasil Colônia esteve relacionado primeiramente à economia açucareira e às atividades necessárias ao abastecimento do mercado interno. O terceiro item está errado, por quê? Justamente porque essas atividades necessárias ao abastecimento interno não foi uma forma de exploração desses novos territórios, não estava ligada, era muito mais algo secundário. Então, essa exploração desses novos territórios não estava ligado a essa questão das atividades do abastecimento interno. Além disso, pessoal, a economia açucareira ela vai se estabelecer no litoral. Então, não vai ter nenhuma busca por novos territórios, tendo em vista que aquela região próxima ao mar, onde já estavam os colonos, favoreceu a economia açucareira. Então, qual é essa economia que a sua exploração vai ajudar, que a sua ocorrência, melhor dizendo, vai ajudar na exploração de novos territórios? Será a economia mineradora. É através dos metais preciosos que vão ser encontrados na região de Goiás, aqui no nosso estado, Minas Gerais e Mato Grosso, que vai começar a exploração desses novos territórios. Tá legal? Beleza? Então o terceiro está errado. Vamos ver a quarta. As entradas e bandeiras com objetivos de apresamento de indígenas, captura de escravos fugitivos, foram importantes para a ocupação do interior do território brasileiro, demais da conta, porque foram essas expedições que vão encontrar metais preciosos. Várias expedições dos bandeirantes saindo de São Paulo buscavam aprisionar indígenas para serem escravizados e também metais preciosos. Quando eles começam a encontrar os primeiros vestígios de metais preciosos, aí que o interior do Brasil começa a ser muito povoado. Muitas pessoas vão buscar um enriquecimento fácil mediante a exploração do ouro, tá certo? Então, os itens corretos é a letra D, 2 e 4, tá certo? Questão 2, pessoal. A questão 2 diz o seguinte, vamos ver aí na tela? Olha só. Compare os 2 mapas de ocupação e formação do território brasileiro entre os séculos XVI e XVII e descreva as principais mudanças espaciais que ocorreram neste período. Para você entender esse mapa, você precisa entender o quê? A sua legenda.
mas mesmo sem a legenda você consegue, né, mapear o que aconteceu. O mapa mais antigo é esse aqui, ó, do século XVI, que vai nos apresentar o quê? Uma colonização que só estava concentrada no litoral. Vejam que apenas o litoral brasileiro que estava sendo povoado, que era conhecido, que estava sendo explorado, tá certo? Já no século XVII, olha o tanto que a coisa muda de figura. Em amarelo, como vocês podem ver na legenda, está assim, ó, áreas conhecidas e povoadas de maneira mais ou menos estável, mas sem nenhuma vila ou cidade. Então vejam que eram regiões que o pessoal, que o colono já conhecia. Veja que a colonização do Brasil, o conhecimento do Brasil interno, vamos dizer assim, estava muito além do litoral. Não estava na totalidade do território, mas estava muito além. Então aqui, ó, vocês percebam que aqui, ó, bem além do litoral, já estava começando a ser explorado pelos colonos. Então começa aquele processo de interiorização da colonização brasileira. Tá legal? Questão 3, pessoal, vamos lá, gente, vamos ler comigo, ó. Analise as proposições e, em seguida, marque a alternativa que contém as verdadeiras. Item 1. Os monarcas aliançados com a burguesia comercial assumiram o controle da economia nacional visando a expansão do comércio. Meus queridos, essa aqui é uma questão, é um item, né, que ele está meio certo, né, porque os monarcas, eles vão controlar a economia não necessariamente visando essa expansão do comércio. Porque esse item está falando o seguinte, que os monarcas, junto com a burguesia comercial, vão assumir o controle da economia visando a expansão do comércio. Só que não vamos nos esquecer, pessoal, que além da burguesia, que era comercial, tinha também os nobres, ou seja, aquelas pessoas que detinham as terras. Então, quando um rei, ele governava de forma absoluta, ele controlava a economia. Só que essa economia não visava apenas o comércio, visava um controle geral, de um modo amplo. Então, a agricultura tinha intervenção do rei? Tinha. Comércio também? Também. Então, o item ele está errado no sentido de que ele apenas aponta a expansão comercial, deixando de lado outras atividades comerciais, outras atividades econômicas, que também o rei metia lá o seu dedo, o rei também fazia suas interferências, tá certo? Então, o primeiro item está errado. Segundo, a política mercantilista consistia basicamente na representação da intervenção do Estado na economia? Exatamente. O que quer dizer intervenção do Estado na economia? Quer dizer que o rei, o monarca, ele interferia na economia, ele ditava normas, seja por políticas ou por práticas, seja por cobrança de impostos. Terceiro item. Através das grandes navegações, há uma expansão das atividades comerciais, contribuindo para o processo de acumulação de capitais nos reinos europeus e em suas terras conquistadas. Exatamente. É por isso, pessoal, que a gente vai ver uma busca, né, por metais preciosos. Tá legal? Quarta questão. Quarto item, melhor dizendo, a centralização do poder político dos reis foi primordial para a expansão marítima, pois fazia-se necessária uma complexa estrutura material de navios, armas, homens, recursos financeiros. Também está certo. O rei, com o poder absoluto que tinha, ele conseguia agregar para si todas as forças que ele precisava para os seus empreendimentos comerciais. Beleza? Beleza. Quarta questão, pessoal. O dito exclusivo comercial, ou seja, o pacto colonial, como também é chamado, pacto colonial, por uma concepção econômica mercantilista, definiu a relação entre metrópole e colônia. Lembrando que metrópole é o colonizador e a colônia é o colonizado, determinando a forma de organização da sociedade colonial. Sobre esse pacto é incorreto afirmar, ou seja, que está errado. A metrópole garantiria a defesa e segurança, extraindo e usufruindo de todos os lucros originários na colônia. Aí você fala assim, professor, por que esse item está incorreto? Gente, vamos fazer um exercício de imaginação.
Quando Portugal chegou aqui no Brasil, eles não começaram logo de cara a colonização do nosso país. Por quê? Porque era muito mais interessante eles comercializarem com as Índias, as especiarias, né, os temperos, né, aqueles produtos orientais. É só quando esse comércio entra em crise que os portugueses efetivam a colonização do nosso país. E outra, a metrópole, ela não iria criar segurança, ela não iria empreender, fazer um projeto, né, de colonização para o país, né, sendo que era muito mais viável e lucrativo manter o comércio que já estava sendo feito com o Oriente. É por isso que o rei de Portugal vai fazer o quê? As capitanias hereditárias. Vai passar essa função para os capitães donatários, só que muitos não vão vir e poucos vão vir e vão dar certo. Tá legal? Beleza? Quinta questão, pessoal. Explique de que forma Darcy Ribeiro analisa a formação do povo brasileiro. Darcy Ribeiro foi um grande estudioso do nosso país, ele que atuou muito entre os anos 1950 até 1990. Darcy Ribeiro que batiza a Lei de Diretriz e Base da Educação, né, que faz parte da nossa educação, Lei 9.394. O Darcy Ribeiro foi um cara que estudou muito os povos originários e ele vai também estudar o povo brasileiro. Então, olha só, né, de que forma ele vai analisar a formação do povo brasileiro? Olha só, ele vai defender a miscigenação, ou seja, a mistura das raças, negros, brancos, indígenas, como fator preponderante da diversidade que caracteriza o Brasil. Essa função biológico-cultural teria se iniciado logo que os primeiros portugueses desembarcaram na América e a gestação étnica do Brasil se prolongou por todo o período colonial até 1815. Então, essa mistura, miscigenação dos povos, vai ser o embrião da sociedade brasileira. Tá certo, pessoal? Tranquilo? É isso aí, meus queridos. Fizemos a correção da atividade número 3, tá bom? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula.